Oi, turma do livro Alânia, Áureo Gonçalves, no capítulo 29, Confie. As semanas seguintes foram intensas, participei de muitas reuniões nas quais eram discutidos os objetivos gerais específicos que norteariam minha próxima encarnação. Embora eu tivesse liberdade total para falar e opinar, procurei ouvir com muita atenção tudo o que era dito. Poucas pessoas participaram desses encontros, mas todas, sem exceção, ou tinham vínculos de afeto e amizade comigo, ou eram técnicos especializados em planejamento reencarnatório. Passei por muitas avaliações com psicólogos, entrevistas com assistentes sociais, exames clínicos com médicos de várias especialidades nas dependências do Departamento de Reencarnação de Alânia. Descobri que desde que chegamos à colônia já havia uma previsão do gênero de provas que precisaremos enfrentar. E isso orienta os tipos de cursos, aprendizados e vivências para os quais seremos direcionados na vida espiritual. Vocês vão estar escutando barulho de água aí, gente. Eu tô com trauma de água, porque eu tô tendo vazamento em casa, mas é da casa do vizinho, casa geminada. Eu tô escutando um barulho forte de água aqui. Não foi por acaso que me matriculei em estudos mais aprofundados sobre espiritismo e mediunidade. E a minha extraordinária experiência, conhecendo uma sociedade extraterrestre mais avançada, também foi idealizada levando em conta minhas necessidades emocionais e pedagógicas. Porém, ao se aproximar o período em que efetivamente retornaremos ao plano físico, cada caso é estudado com extremo carinho pelos colaboradores e especialistas do Departamento de Reencarnação. Tudo é feito com muita organização e respeito. Percebi também que o processo é uma grande viagem de autoconhecimento. Eita, que a gente está falando de autoconhecimento lá no outro canal, com o De Luca, em Cura e Libertação. As primeiras reuniões, confesso, foram desafiadoras, pois temia a exposição de minhas fraquezas e necessidades, mas logo percebi que tudo é feito num clima tão grande de amor e respeito que não há espaço para vergonha ou constrangimento. Senti durante todo o processo vontade de agradecer constantemente a Jesus por proporcionar com tanto desvelo um novo recomeço a um espírito falido como eu, que preguei literalmente com todas as letras que tudo acaba com a morte e que não havia sinais de Deus no mundo. Inicialmente fiquei um pouco decepcionado por não ter participado dos encontros preliminares nos quais meu caso foi debatido. Nessas ocasiões apresentam-se emissários de planos elevados e espíritos responsáveis pela condução de coletividades. No entanto, durante o processo pude ter acesso a muitos materiais de reflexão na espetacular biblioteca do complexo e assim pude avaliar melhor a situação. Eu deveria ter humildade necessária para admitir que não tinha conhecimento suficiente para definir quais provas e expiações seriam úteis às minhas necessidades morais mais urgentes. Portanto, a intervenção de espíritos mais esclarecidos no processo era extremamente necessária. Notei que, mesmo os colaboradores com décadas de experiência no Departamento de Reencarnação de Alânia, ousavam traçar diretrizes gerais sem consultar instrutores mais experientes. Esses benfeitores mais experientes já haviam angariado altos níveis de amadurecimento e sabedoria, levando em conta o padrão geral de nossa humanidade. Estavam aptos a colaborar em equipes especializadas a serviço de Jesus na condução de seus irmãos em jornadas de lutas e reparações. São entidades ocupadíssimas que incessantemente servem em benefício de todos. Fiquei imaginando ser responsável pela orientação de milhares de pessoas, quiçá milhões. Refletia nessas questões quando fui abordado por Eline. É nas tarefas pequenas que nos preparamos para as grandes realizações nas obras de Deus. Sim, Eline. E minha pequena tarefa, que para mim é gigantesca, aproxima-se cada vez mais. Após tantas reuniões, conversas, entrevistas e estudos, eu gostaria de ter um panorama geral do que me aguarda na Terra.
Com certeza é justamente por causa disso que estava lhe procurando. Senti um frio intenso na barriga e arregalei os olhos pedindo que ela continuasse. Amanhã receberemos a visita de um ser iluminado que o ama muito e irá conversar com você sobre essas questões que o angustiam. Vá descansar e venha amanhã, logo após a prece matinal, coletiva. Sim, peço para Otto vir comigo? Creio que ele já está ciente de que sua presença também é essencial. Ele lhe deu um abraço e saiu célere e sorridente. Eu estava com a mente cheia de expectativas para o dia seguinte. Após algumas semanas de trabalho intenso, já podia ter uma noção do que me aguardava nas lides terrenas. Porém, muitas coisas ainda não estavam definidas e continuavam sob análise de técnicos responsáveis. Algo que realmente me surpreendeu em todo o processo foi a importância dada a cada escolha e palavra que eu expunha. Isso me fez pensar muito sobre o quanto de responsabilidade temos sobre o nosso próprio destino. Depois de muito estudar a doutrina espírita, entendi que somos responsáveis por tudo o que nos acontece, seja porque escolhemos determinado gênero de provas ou porque atraímos acontecimentos e situações pela nossa maneira de agir, pensar e sentir. Refletindo profundamente sobre esses conceitos, divaguei de tal maneira que perdi um pouco a noção do tempo. Lembrei-me dos tempos de Varsóvia, quando, nas margens do rio Vístula, passava tardes inteiras pensando e escrevendo. Infelizmente, não pude chegar a conclusões muito felizes e perdi a fé em meio às tristezas do mundo. Eu precisava que tudo fosse diferente agora. Uma angústia muito grande começou a crescer em meu peito quando fixei minha mente nessa necessidade. Acredito que minhas vibrações logo me denunciaram, pois em instantes fui abordado por um psicólogo da equipe. O amoroso colaborador chamado Samuel, que já havia me atendido dezenas de vezes, aproximou-se carinhosamente e disse: Lucas, confiança é a palavra do momento. Confiança em você, nas leis divinas, na misericórdia infinita do Criador. Eu, confortado pelas palavras de incentivo expressadas com tanta afetividade, apenas afirmei: tenho muito medo de me perder. Medo com as luzes que a doutrina espírita projetará em meu caminho. Mesmo com as luzes que a doutrina espírita projetará em meu caminho. Nada temos a temer. Vamos em frente. Levantaremos de todas as quedas, repararemos todas as faltas, responsabilizando-nos por todo o dano que causarmos. Temos a eternidade para reparar, aprender e crescer. Não deixe o medo paralisá-lo. Confie. Renovado pelas palavras do amigo, busquei descansar para aproveitar o máximo o que o dia seguinte reservava para mim. Após uma noite de reflexão e oração, na manhã seguinte, eu e Otto nos dirigimos para o departamento de reencarnação, onde finalmente poderia ter uma ideia mais completa do que me aguardava na próxima romagem terrestre. Otto continuava o mesmo menino curioso e sonhador que conheci em Varsóvia. Embora já soubesse que tínhamos vínculos muito mais antigos, tornara-se uma grande referência para mim. E quanta bondade de Jesus em tê-lo colocado novamente em meu caminho. Otto era uma fonte inesgotável de sábias palavras que a providência divina me proporcionou, mas que eu não soube aproveitar na última existência. Será que teria o privilégio de conviver com ele novamente na Terra? Essa questão estava muito presente em minhas meditações depois de Line ter solicitado a presença dele no compromisso para o qual nos encaminhávamos. Durante nossa caminhada, sob o sol ameno, refletia também sobre o quanto havia progredido durante minha permanência no plano espiritual. Depois de retornar em meio às consequências desastrosas de meu ato suicida, que me lançou numa perturbação que durou décadas. Aos poucos pude conquistar, por meio de árduo esforço, certo equilíbrio. Isso me enchia de esperança de poder retornar em melhor estado numa próxima vez. Nos últimos meses, podia me considerar feliz. Depois de muito tempo, o psicólogo Samuel havia me explicado que essa sensação de bem-estar brotava principalmente em decorrência do começo da superação de culpas e medos, pois são grandes vilões do nosso campo emocional. Culpa e medo. Samuel me disse que a chama da esperança voltava a aquecer meu coração e que, sem isso, nenhuma alma consegue ser feliz. O homem terreno não tem a menor ideia de
panoramas que existem no mundo espiritual. A crosta terrestre, onde desenvolve sua atividade desenfreada, representa uma fração do esplendor de vida e movimento de nossa casa planetária, onde dezenas de bilhões de almas estão matriculadas como estudantes numa escola primária. Espíritos como eu, ainda muito incipientes, em matéria de amor ao próximo e sabedoria, quando desencarnam, continuam tendo uma rotina semelhante à que tinham. Muitas coisas para mim permaneciam mistérios, ainda insondáveis. Não é porque não estamos no corpo físico que todas as perguntas são respondidas. Tudo sempre depende de nosso esforço de elevação. Como estávamos caminhando sem pressa, pois tínhamos tempo de sobra até o momento do nosso compromisso, procurei conversar com Otton, já que até seu tom de voz conseguia me acalmar, e eu estava muito ansioso ultimamente. Já havia recolhido o incentivo de Samuel sobre as inseguranças que cercam o momento de retornar à Terra e decidi conversar também com Otton sobre isso, porque sabia que isso me faria bem. Eu precisava muito de palavras de coragem, de incentivo. Amigo, confesso que tenho sentido muito medo de reencarnar. Não confio em mim mesmo, principalmente por causa do que realizei da última vez. Esse medo pode me causar maiores prejuízos? Pode sim. Pode sim, Lucas. Em casos extremos, o pavor do reencarnante é tão grande que pode comprometer as energias envolvidas no processo gestacional. Ademais, o medo excessivo pode interferir de modo significativo em seu psiquismo, causando danos difíceis de prever. Portanto, controle-se. O antídoto do medo é a fé. A fé irrestrita em Deus e em si mesmo. Tudo está sob controle da providência divina. Eu poderia adiar essa reencarnação? Isso teria de ser analisado pelos nossos mentores. Acredito que você até poderia, mas isso seria muito inconveniente. Perceba, Lucas, a chance maravilhosa que está sendo colocada em suas mãos. Ouvi dizer que a fila está grande para reencarnar. De fato, para cada encarnado existem cerca de 13 espíritos das adjacências espirituais do planeta, aproximadamente. A maioria deles ainda precisa reencarnar. E nesses tempos de transição planetária, muitos estão tendo a última chance de provar que merece permanecer na Terra, do terceiro milênio, que se transformará num local muito feliz de se viver. Então, se eu adiasse minha encarnação e antes que pudesse concluir, Otto completou. Adiaria para um tempo que ainda não podemos prever, pois as condições ideais se aproximam. Imagine você que não é tarefa fácil reunir as pessoas certas, nos locais adequados, sob as condições ideais ao aprendizado de todos. Portanto, quando a chance aparece, devemos agarrá-la e confiar que não estaremos sozinhos. Mas temos que andar com nossas próprias pernas. Então, de certa forma, estamos sozinhos, ponderei melancolicamente. Ele novamente não me deixou continuar e afirmou: você não estará sozinho. Esqueceu-se de que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nomeia um espírito guardião que acompanha por toda a encarnação. Diante do meu silêncio, ele continuou: lembre-se ainda de que muitos amigos estarão perto de você, também reencarnados, auxiliando nas tarefas a que você se comprometeu. Além disso, durante as horas de sono físico, quando o espírito se liberta parcialmente do corpo, você poderá entrar em contato com vários amigos e amigas que darão bons conselhos e energias renovadas para o desafio da jornada terrestre. Tudo isso estava à minha disposição e falhei clamorosamente. Vamos, não insista no pessimismo. O que tenho para dizer é simples. Deus não o colocaria numa programação de vida que fosse impossível de cumprir. E ele o conhece como ninguém. Sabe que você é capaz. Quanto mais acreditar nisso, mais ganhará confiança. E ela é fundamental, essencial em qualquer empreendimento que venhamos a fazer. Você estará comigo, Otto? Compreendo que não lhe dei ouvidos em Varsóvia, mas sei que me perdoa. Claro que sim. E essa decisão já foi tomada. Creio que tudo será explicado em breve pelos nossos amigos. A resposta positiva, sem hesitar, de Otto me comoveu. E eu fiquei com os olhos úmidos. Após alguns segundos, afirmei em tom de desabafo e alívio: nascer é muito mais desafiador do que morrer. Entendo o que diz. Realmente a morte nada mais é do que um retorno para casa. E é uma verdadeira e suave libertação
para aqueles que souberam viver. Nascer envolve tantas expectativas que muitas vezes nos vemos cheios de insegurança, como você vê agora. Creio que me sinto melhor tendo tido apoio de todos os lados desde que me despertei. É verdade, quando dizem que Deus jamais desampara seus filhos, não é que nos afastamos de qualquer possibilidade de auxílio em muitas ocasiões. Cabe a você agora manter a vibração positiva, procure se sintonizar com as forças de confiança e esperança, direcionando intencionalmente seus pensamentos e reflexões. Lucas, não olhe para trás. Creia que Deus sempre nos conduz a estados mais felizes e que as quedas são naturais em nossa jornada. Eu digo creia, mas não deveria ter dito saiba, pois a verdadeira fé é não mais crer, mas saber. Isso nos fortalece, preparando-nos para qualquer desafio. Tais palavras foram ditas com tamanha inflexão na voz e sentimento puro que me senti imediatamente energizado, pronto para a batalha. Era verdade. Não ficaria mais me martirizando e conjecturando sobre tudo que poderia dar errado. Deus é misericordioso, na misericórdia infinita que me ajudaria a levantar de todas as quedas na esteira sem fim do tempo. Abracei Otton fraternalmente e mais lágrimas se escaparam, molhando os ombros do amigo. Sentimos que era o momento de silenciar e apenas continuamos caminhando. Já estávamos chegando ao nosso destino e afastei os pensamentos derrotistas de uma vez por todas. Com esforço procurei apenas alimentar ideias de confiança nas leis que regem o universo. Concentrei-me em atrair apenas energias sintonizadas com esperança, utilizando também de alguns exercícios respiratórios que havia aprendido. Mentalmente repetia para mim mesmo frases curtas e positivas. Após algum tempo, sentia-me renovado, comprovando mais uma vez que quando dispomos de sintonizar com o bem, atraímos poderosas forças de refazimento e luz, as quais são como voz do próprio Criador, nos dizendo em sua sabedoria e amor incomparáveis. Vá, filho, não temas, porque estarei contigo. Eu achei que a gente fosse terminar o texto hoje, mas ainda ficou um capítulo para segunda-feira. Hoje é sexta, não é? Tô perdida no tempo, gente. Hoje é sexta. Então vai ficar isso aqui para segunda-feira ainda. Nós vamos terminar segunda. Achei que era hoje que terminava. Bom, enfim. Nesse capítulo bem longo, né? Eu fiz questão de ler ele todo, porque ele todo só está querendo dizer o seguinte: Lucas tem muita incerteza diante das coisas que ainda vão ver na sua próxima reencarnação. O espírito ele tem mais medo de reencarnar do que de encarnar. Não, de desencarnar. Olha eu falando errado. O espírito, para ele poder vir na carne, é tudo muito incerto. Ele faz alguns combinados, algumas pessoas, algumas situações, algumas doenças, algumas qualidades, alguns defeitos dele que vai ser trabalhado no decorrer daquela encarnação. E ele teme falhar. Às vezes, o medo é tão grande que o espírito no ventre da mãe, na gestação, ele, com aquela energia de medo de enfrentar um novo desafio, ele acaba sucumbindo. Aí dá o aborto. Alguns abortos acontecem naturalmente porque o espírito estava apavorado, estava com medo. Então ele acaba com a energia negativa atrapalhando a gestação. E isso, né, não é que se torna ali um suicídio, não é bem isso, mas é a sua mente trabalhando contra si próprio. Então é uma imperfeição muito grande do espírito, o medo, a falta da confiança, a falta da esperança, a falta da fé. E aqui ele coloca bem claro para a gente que a gente não tem que crer, a gente tem que saber, ou seja, ter certeza, né? Crer fica uma coisa muito vaga, do tipo assim, eu acredito em Deus, acredito, mas quem é? Né? O que você sabe de Deus? Então, vai vir essa pergunta do saber. Então, o que você sabe, ninguém te tira. O que você crê, fica muito vago. Fica muito vago. Eu creio, mas tá, e aí, cadê a prova do que você crê? Agora, eu sei e eu provo. Então, nós estamos tentando chegar nesse patamar. Não de crer, mas de saber. E o Lucas, como eu falei, eu acabei em determinado momento do texto, assim, tendo aquela convicção de que o Lucas é um personagem
no qual ele representa muitos de nós, pelo menos a mim ele representa. Medo, ânsia, defeitos, essa oscilação, né, de eu quero, daqui a pouco, eu não quero, eu tô com receio, eu creio, eu não sei, né? Eu sou o Santo Tomé. Para eu poder falar que eu sei, eu tenho que ver. Tem coisas da espiritualidade que a gente não vê ainda. A gente não tem esse amadurecimento, esse conhecimento ainda, né? Então fica numa crença, que é um ensaio para o saber. É um caminho, não é que está totalmente errado. Então aqui ele coloca desde o começo desse texto, né, que existe todo um planejamento detalhado sobre cada encarnação de cada pessoa, as situações, as pessoas, as provas que essas pessoas, esses seres que vão reencarnar vão passar. Então o espírito com medo, com receio, com falta de crença, né, com falta de fé, com falta de esperança, ele sucumbe, às vezes dentro da própria gestação ou depois da gestação. Tem espírito que quer fugir da carne. Aí eu sempre assisti palestra onde o palestrante fala, né, gente, nós temos que aproveitar bem a nossa encarnação, porque são muitos espíritos querendo reencarnar e não estão conseguindo. E tá funilando cada vez mais mesmo. Por quê? Porque a gente é de prova e expiação, nós somos espíritos atrasados. A Terra está se tornando regeneração. Então, para vir para cá, está ficando cada vez mais difícil, porque aqueles que não conseguiram se desenvolver, não conseguiram evoluir moralmente, não vai conseguir reencarnar aqui. Os últimos estão chegando agora. A última geração é essa que está aí. Acabou. A próxima geração já é de espírito mais evoluído. Quem evoluiu, ótimo, volta. Quem não evoluiu, aqui não fica. Então tá funilando. E vocês veem também que as pessoas já não estão querendo mais ter tantos filhos como era antigamente. Minha avó teve 3, por parte de mãe. Por parte de pai, a minha avó teve, eu acho que uns 8 filhos, por aí. Hoje, se o casal tiver um filho, já é muito. Muitos nem querem filho, querem um cachorro. Tem uns que nem cachorro. Então, o ser humano hoje, ele não está querendo ter filho. Está ficando mais difícil para os espíritos reencarnarem, porque só tem esse processo para reencarnar. Precisa de um homem e de uma mulher. E a questão do companheirismo, do Otton, né? A gente vê que tem aquelas pessoas que estão sempre do nosso lado, para tudo, para tudo. O Otton é esse cara, né? Ele não deixou o Lucas em momento nenhum. Ele pediu o tempo todo para permanecer perto do Lucas. Os dois têm uma ligação muito forte. E aí aqui já está sendo colocado uma possibilidade dos dois reencarnarem novamente juntos, que vai ser no último capítulo que a gente vai saber. Ainda não cheguei lá, não cheguei a pincelar. Vou ler junto com vocês para saber como é que vai ser o finalzinho dessa história. Nesse departamento de reencarnação, ele tem acompanhamento de psicólogo, psiquiatra, de neuro, de todos os tipos clínicos que aqui na Terra tem, lá tem mais avançado ainda. Então, é que nem um policial, para ele poder entrar na polícia militar, ele tem que fazer exame com uma série de especialistas, tem que fazer o TAF, tem que fazer a parte escrita, tem que fazer a parte de investigação social. Então, eu imagino assim, que para a gente chegar até aqui é como se fosse lá na polícia militar, é investigado tudo sobre a pessoa, tudo. O meu marido, quando foi para entrar na polícia militar, ele morou em Caraguá, e ele passou no concurso aqui, não, como é São Paulo, né, no estado de São Paulo, a polícia saiu daqui do centro de São Paulo e foi bater lá em Caraguá, na casa da mãe dele, no colégio que ele estudou, na casa dos vizinhos, para saber toda a vida do meu marido. Então, eu creio que esse sistema de reencarnação é mais ou menos próximo a essa investigação toda, a esses exames todos que são feitos dentro da polícia militar aqui, a pequeno modo de falar, só que numa extensão muito maior, né? E espíritos que são afins ao Lucas, outros que não são, que são apenas especialistas, mas de uma estirpe, né, mais evoluída. Então, são espíritos que vão ver minuciosamente o que o Lucas precisa para se desenvolver e vão entregar para ele. Alguns espíritos são planejados, como esse caso do Lucas. Outros, a espiritualidade planeja e é aquela reencarnação compulsória. Então, eu não quero. Tem espírito que se recusa a encarnar. Ele não quer voltar para a carne de jeito nenhum. Porque, como eu falei, para voltar para a pátria espiritual é mais fácil. Eu já sei para onde eu vou. Eu já sei mais ou menos o que vai acontecer comigo. Lá eu não tenho provas para passar. Lá eu preciso chegar cordeirinho,
pedir socorro, ser humilde, porque senão o bicho pega também, né? Vai que eu vou lá pro umbral da vida, um vale do suicida, né? Então a gente sabe que é meio incerto nesse sentido, mas de certa forma eu acertei, eu errei, eu vou colocar isso na balança e tal, então eu vou ter uma noção do que vai acontecer comigo voltando para a pátria espiritual. Já na parte de encarnado, eu não faço a menor ideia o que vai acontecer comigo, porque vai vir as provas, as pessoas, vai vir todo um processo evolutivo ali, de dia a dia eu ter que crescer novamente, de ser um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso. Então, todas essas fases são pessoas, são situações diferentes que eu vou ter que arcar para o meu bem, para o meu desenvolvimento. E ainda assim ajudar pessoas também. Porque a gente não vem só para a gente se desenvolver. Isso seria egoísmo. A gente vem para se desenvolver, para sanar nossas dívidas, para aprender com as pessoas, mas também para ensinar. Também tem algumas missões, tem coisas que nós viemos para fazer. Não tem quem faça no nosso lugar. As nossas habilidades, competências que nós adquirimos, isso ninguém tira. Então, todas as faculdades, todos os cursos que eu fiz, eu não vou levar diploma nem trazer de volta, mas o conhecimento que eu adquiri fica comigo. Você vê que hoje em dia tem criança com 2 anos de idade tocando piano. Opa, peraí, como é que acontece um negócio desse? Ele nunca entrou numa escola. É conhecimento adquirido em outra encarnação. Então, aqui, hoje, nesse capítulo, né, por ele ser muito extenso, eu acho que não tem nem muito o que comentar, porque o que ele passa é que está sendo preparado a reencarnação do Lucas, e que ele está muito incerto, ele está com medo. E aí todos que estão em volta dele estão acalmando ele, preparando ele para que ele fique calmo, para que ele acredite que isso é uma grande possibilidade. Poucos estão tendo essa possibilidade, que ele está sendo, né, privilegiado, entre aspas, porque ninguém recebe privilégio da espiritualidade, mas ele está recebendo essa bênção, melhor dizendo, que é o de reencarnar, ressarcir suas dívidas, aprender, crescer, evoluir e ainda puxar mais pessoas junto. Do mesmo jeito que ele teve aquela capacidade de envolver pessoas com pensamentos negativos, com aquela lógica pessimista, né, de materialismo, que o fim, que não existe Deus, agora ele vai vir, provavelmente, para fazer o processo contrário, né, com essa aptidão que ele tem para leitura, para escrita, e ainda se tornando espírita com a bagagem que ele adquiriu, né, da vida após a morte, de todo o processo reencarnatório, tudo que foi mostrado para ele no outro planeta, né, o Jordan, que ser um planeta evoluído, então agora ele mais do que nunca ele acredita que existe coisas boas, tiraram parte daquele pessimismo dele. Vai dele agora na próxima oportunidade manter vivo, acesa essa chama do otimismo, da crença, da fé, da esperança, ou sucumbir. Mas eu acredito que vai vir coisa boa aí. Pelo menos no último capítulo é tudo que a gente espera, né? Final feliz. Bora lá. Segunda-feira a gente vê o capítulo 30 e o último capítulo aí da Lânia. Fiquem com Deus. Bom final de semana.